Se você é novo por aqui, te conto que essa é uma minissérie de como eu, na época, uma recém-formada, me tornei chefe do departamento de psicologia num presídio masculino lá no Espírito Santo. Vem que a história é boa. Nesse segundo capítulo, eu vou falar um pouco da função do psicólogo penal perante o judiciário. Bom, na prisão, a clínica não é neutra, ela está submetida às leis do judiciário. Eu estou dizendo isso porque o psicólogo ele está submetido a responder coisas que o judiciário pode solicitar. É muito comum que o Tribunal de Justiça solicite ao psicólogo que ele avalie, né, o comportamento, que ele, para progredir de regime, ele passe por uma avaliação, que a gente produza um parecer técnico e que em alguns casos a gente avalia a imputabilidade. O psicólogo, com seu conhecimento técnico, ele vai ajudar informando se aquele sujeito corre risco de reincidir, avaliar como estão as condições psíquicas daquele sujeito naquele momento, tem capacidade de avaliar o que ele fez. Então a gente vai fazer todo esse apanhado e responder tecnicamente ao juiz se aquele sujeito tem noção do que ele fez, se ele tem condição de progredir de regime, como é o comportamento dele no âmbito prisional. E com isso a gente vai, através de um documento técnico, ajudar o juiz a decidir qual é o desfecho, para qual etapa aquele sujeito vai passar ou qual que ele vai responder da agora em diante. Então o que precisa ficar claro aqui é que eu, como psicóloga, eu não decido, né, o que vai acontecer com aquele sujeito. Eu principalmente respaldo tecnicamente alguém que vai decidir. A gente faz uma avaliação, começando com entrevistas, aplicação de testes, avaliação da personalidade, risco de reincidência, análise do âmbito familiar. Essa pessoa vai progredir de regime, para onde ela vai? Ela tem condição de ir? Ela tem uma casa para ir? Então isso também tem um diálogo aí que a gente precisa produzir junto com o judiciário, junto com o assistente social, junto com a segurança. Então era uma avaliação bastante completa, uma pessoa que tinha atendimentos recorrentes, a gente já podia fazer uma avaliação mais rapidamente. Agora, que não tinha sido ouvido, que a gente não tinha nenhum parâmetro, a gente pedia um pouco mais de tempo ao judiciário, isso quando era possível, para emitir um parecer técnico, né, e ético, o mais fidedigno possível, para que embasasse bem, né, a decisão do juiz. Porque no final dessa avaliação, o que eu precisava ter como subsídio para decidir ali o que eu ia endossar o meu documento, né? A parte que me cabia. Eu precisava entender se aquele sujeito, por exemplo, ele tinha consciência do que ele havia feito, se ele tinha um arrependimento genuíno, algum outro conflito lá fora que ele pretendia dar cabo, se ele tinha ainda intenções de vingança, se ele poderia oferecer risco à família, se ele poderia ainda ser um problema em relação a outras pessoas. Então a gente tentava cercar ao máximo ali de evidências, né, junto com os testes, junto com as avaliações, junto com o comportamento dele, o que poderia vir a ser um problema futuro e embasar tudo ao juiz, que era de fato quem decidiria por aquela vida, né? E com isso, assim, o relatório não é baseado em achismo, né? Mas é uma base técnica com tudo aquilo que o sujeito vinha oferecendo enquanto resposta, enquanto avaliação, para embasar aí a opinião de um terceiro, né? No caso, o juiz.